Bom, pessoal, vamos então fazer a atividade de robótica da semana de 21 de setembro a 2 de outubro. Como temos apenas 2 aulas de robótica por semana, estou fazendo o roteiro para 2 semanas, ok? Então ficou a mesma atividade da semana passada e desta semana a atividade para a gente construir uma lixeira inteligente com o Arduino. Pessoal, tem uma alternativa aqui para quem não está conseguindo acessar a internet. Ó. Se você não tem acesso à internet ou não está conseguindo acessar ou utilizar a plataforma do Tinkercad, sua atividade será fazer uma pesquisa sobre o texto que está no final do roteiro. Então, depois que eu faço o roteiro aqui para vocês, no final dele tem o texto. O texto é um artigo da internet, eu escolhi um site lá, um artigo na internet. Dessa vez o texto fala sobre automação residencial com o Arduino. Ideia para deixar nossa casa igual a do Homem de Ferro. Então lá no fim do roteiro vocês vão ler esse texto e depois vocês vão me responder. O que podemos automatizar em nossa casa com o uso do Arduino? Ok? Daí vocês me contem as ideias que vocês têm aí. Quem está conseguindo fazer as atividades, vamos então para a próxima página aqui, ó. Então vamos lá. Para quem tem acesso à internet e consiga entrar no Tinkercad, segue o link com um vídeo explicando como montar uma lixeira inteligente. Pessoal, deu um probleminha no link, né? O link ele jogou a gente lá no passo repasse, então estou consertando o link para deixar ele por projeto da lixeira. E aqui também teve um erro que eu mandei no grupo de vocês consertando esse erro. Ó. Aqui eu esqueci de tirar, montar o dispositivo do passo repassa, né? Então, tanto o link quanto a atividade é a lixeira automática com o Arduino. Tá vendo? Ó? Então eu mandei no grupo lá para vocês a correção. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de começar a fazer o projetinho nosso dessa semana, vamos conhecer 2 utensílios aqui do Tinkercad, do Arduino. Então primeiro vamos conhecer o módulo de distância. O sensor de distância ultrassônico, esse aqui é o modelo dele, HCCR04. Ele é capaz de medir distâncias entre 2 centímetros a 4 metros com ótima precisão. Então, o que esse cara faz? Ó? Esse cara, então, ele é um sensor ultrassônico. Ele vai enviar som, o som vai percorrer um certo espaço, vai bater no objeto e voltar. E ele vai reconhecer quando esse som voltar. Ó. O som vai, bate no objeto e volta. E isso leva um tempo. E dependendo do tempo que o som leva para ir e voltar, esse cara aqui, ele consegue calcular a distância. Então ele consegue calcular distâncias de 2 centímetros a 4 metros. Para utilizar esse sensor com mais facilidade, tem esse suporte aqui, ó. Quando a gente vai montar um robozinho, a gente coloca esse suporte como se fosse a cabeça do robô. E o nosso sensor ultrassônico como fosse os olhos do nosso robô. Então, ó, você ainda pode acoplar a este sensor um suporte para sensor ultrassônico, facilitando a prototipagem do seu projeto. O sensor, como que ele vai funcionar? O sensor emitirá uma onda sonora que, ao encontrar um obstáculo, rebaterá e volta em direção ao módulo. Tudo bem? Quem quiser ler mais um pouquinho aqui sobre as especificações aqui no nosso módulo, pausa um pouco o vídeo e continua lendo aqui o que falta, tudo bem? Outra coisa que a gente vai utilizar é esse motor aqui. Mas ele não é um motor comum que fica girando sempre. Ele é um microservo motor. Ele é um microservo de alta qualidade e excelente para suas necessidades, seja para aeromodelismo, então para fabricação de avião de controle remoto, a gente usa esse servo motor aqui, ou para projetos de robótica, com Arduino, PIC, Raspberry, entre outros. Tudo bem? Então, o que esse motor vai fazer? Eu disse que não é um motor que fica girando, né? Ele é um motor que gira
a quantidade que eu preciso. Eu quero que ele gire 1 grau, eu quero que ele gire 10 graus, eu quero que ele gire um pouquinho. Então ele vai girar a quantidade que eu preciso, tudo bem? Olha aqui no exemplo então desse braço mecânico. Eu tenho um motor servo aqui, que ele serve para erguer e abaixar esse braço. Tem um outro motor servo aqui, ó, que ele serve para abrir e fechar a garra. Então, esse motor eu consigo controlar o giro dele, tudo bem? Então, são os dois módulos, os dois acessórios que a gente vai utilizar hoje, tudo bem? Vamos lá então. A nossa lixeira vai ficar desse jeito aqui depois de pronto, ó. A gente vai pegar uma lixeira, hipotético, né, claro. Se vocês quiserem tentar fazer na casa de vocês, a gente fica limitado pela falta de equipamento, né? Mas se alguém aí tiver esse módulo de sensor de distância, alguém tiver o Arduino e tiver o servomotor, pode tentar realizar a lixeira. Mas quem não tem, tudo bem, a gente faz aqui no Tinkercad mesmo. Então a gente coloca aqui o nosso olho da lixeira, né? E ao aproximar alguma coisa para jogar dentro dessa lixeira, ele vai perceber que eu aproximei a minha mão ou o objeto que eu quero jogar fora. E ele percebendo que tem um objeto próximo, ele vai abrir a tampa da lixeira. Então ele vai mandar sinal para o motor. O motor ele vai acionar aqui a alavanca, né? E vai abrir a tampa. Vai se manter por um tempo aberta e depois vai fechar novamente. Esse mesmo projeto, ó, a gente pode usar aqui para fazer um portão automático. O sensor, ele percebe quando o carro chega aqui perto do portão e ele manda sinal aqui para o motorzinho abrir o portão. O motorzinho vai abrir, vai dar um tempo, uns 30 segundos para o carro passar. Novamente ele vai fechar o portão. Então, ó, o projeto é o mesmo. A utilidade que vai ser diferente. Tudo bem? Vamos lá para o Tinkercad então? Eu deixei o Tinkercad aberto aqui já. Em outros vídeos eu ensinei vocês chegarem nesse ponto aqui, né? Então, quando a gente chega nessa tela, a gente vai criar um novo circuito. Aqui, pessoal, ele abriu então a nossa área de trabalho. Qual que é a primeira coisa que eu faço mesmo? Colocar um Arduino aqui, né? Então eu venho aqui nos componentes e procuro por Arduino. Vou colocar a minha placa de teste. Cliquei aqui em cima da placa, né? E cliquei aqui. Daí você espera um pouquinho que ela vai aparecer. Apareceu. Clico nesse botão aqui então para ajustar o Arduino aqui na minha tela para ele ficar num tamanho legal para a gente trabalhar. Agora eu vou montar a parte mecânica, né? O que eu preciso para fazer uma lixeira automática? Primeira coisa, vamos colocar o nosso sensor, né? Vamos então procurar por todos os componentes. Vamos rodar aqui nos nossos componentes até achar o sensor. Encontrei. Eu encontrei esse que tem 3 pernas e encontrei esse que tem 4 perninhas. O que a gente vai utilizar é esse que tem 4 perninhas, tudo bem? Ele é mais fácil de trabalhar e também mais fácil de encontrar para comprar. Então é esse que a gente vai ver como funciona, tudo bem? Então a gente clica em cima dele e clica aqui no nosso protoboard. Vou colocar ele aqui, certo? Além do nosso sensor, eu vou utilizar um servomotor. Vou procurar aqui também o servomotor. Aqui. Esse é o nosso microservo, o nosso servomotor. Vou colocar ele aqui. Vou girar para ele ficar numa posição melhor para a gente fazer as nossas ligações, tudo bem? Agora é o seguinte, ó. Primeiro vamos ligar o nosso módulo. O nosso módulo, ele tem 4 perninhas. Uma perninha é VCC.
VCC é a corrente, o positivo, tudo bem? Então, ó, a gente vai ligar um fio ao positivo do protoboard. Vou mudar a cor aqui para vermelho só para a gente saber que é o positivo. O GND é o terra. Também vou ligar no meu protoboard. Só que eu vou fazer uma ligação um pouquinho diferente. Ó. Em vez de ligar aqui, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou ligar aqui na parte de cima. Só para ficar mais organizado os fios. Porque tanto nessa linha aqui, ó, quanto nessa linha aqui, eu tenho o negativo passando. Tudo bem? Ó? O negativo chega por aqui, ele passa pelo fio. Novamente ele entra no protoboard aqui, ó, e aqui também tudo é negativo. Então eu vou ligar lá em cima só para ficar mais organizado, tudo bem? Vou colocar preto. Agora é o seguinte, ó, tenho mais dois botões, eco e esse trig aqui. Esse trig, ele vai mandar pulsos elétricos, tudo bem? Então ele vai, através do Arduino, ele vai mandar um pulso elétrico que se vai ser transformado em som. Ele vai viajar, esse som vai se propagar, ele vai bater no objeto e voltar. Quem vai perceber que esse som voltou é o pino eco. Então o pino trig manda e o pino eco recebe de volta. Então esses dois pinos aqui a gente vai ligar no nosso Arduino, tudo bem? Qualquer porta. Vou colocar o pino trig aqui na porta. Vamos ver que porta que é. Na porta 12. Posso pôr em qualquer porta. E vou ligar o meu pino eco na porta 11. Eu vou colocar a cor de amarelo. E a outra eu vou colocar a cor laranja. Essas cores aqui tanto faz, tá bom? Beleza, liguei o meu sensor no meu Arduino. Agora vamos ligar lá o nosso servo motor. O nosso servo motor, ele tem 3 fios. Ele tem o fio marrom, que a gente vai ligar no negativo. Aqui, ó, solo. A gente vai vir aqui e ligar no negativo. O 0 volts, tem hora que a gente chama de 0 volts, tem hora que a gente chama de terra, tem hora que a gente chama de solo. Solo é uma forma de falar 0 volts também. E aqui o pino vermelho é onde a gente vai ligar no positivo. Então, fio preto no negativo, fio vermelho no positivo, faltou esse pino laranja. Esse pino laranja é o nosso sinal. O nosso Arduino, ele vai pedir para o motor girar. E por onde que eu vou enviar esse sinal que eu estou pedindo para o motor girar? Por esse fio laranja. Então, esse fio laranja aqui, a gente vai controlar o nosso motor. Já que aqui é laranja, eu vou continuar o fio laranja. Pronto. A nossa parte mecânica está pronto. Isso daqui, depois, ó, deu certo o projeto, fiz a programação. O que eu vou fazer? Colocar fios mais compridos. Vou colocar essa peça aqui na tampa da lixeira. Vou dar um jeito de colocar esse servo motor lá onde na alavanca onde abre a lixeira. Essa parte mecânica a gente teria que ver como seria feito depois. Mas o projeto é esse, tudo bem? Vamos programar então. Essa programação eu vou jogar fora, porque essa programação, pessoal, vocês lembram, né? É do LED que já vem aqui no nosso protoboard. Como eu não quero que ele fique piscando, joga a programação inteira fora. Vou fazer a minha programação. O que eu vou fazer dessa vez? Eu adicionei novos elementos. Vou ter que adicionar novos objetos aqui para a gente programar, né? Olha, a gente vai mexer agora com um campo aqui da nossa programação chamada variável.
A gente já aprendeu a mexer com saída, a gente já mexeu com entrada no jogo do passo-repassa, a gente já aprendeu a usar alguns controladores, a gente já aprendeu a usar algumas comparações matemáticas. Agora a gente vai aprender a usar a variável. Vou entrar aqui em variável e vou criar uma variável chamada distância. O nome pode ser o nome que eu quiser, tudo bem? Eu quis chamar de distância. Agora, quando eu crio a variável, ó, aparece esses dois bloquinhos para mim usar. Eu quero definir a variável distância. Por que variável, né? Vocês concordam comigo que quando eu aproximar o objeto da lixeira, ora vai estar mais distante, ora vai estar mais perto? Essa distância nunca vai ser a mesma, né? Essa distância ela vai ficar variando, cada hora um valor. Então, ó, é por isso que eu crio uma variável. Ó. A cada momento, essa distância vai valer um valor diferente. Então, dentro dessa variável, eu vou conseguir marcar todas as distâncias. Conforme a distância vai mudando, eu também vou mudando o valor aqui na variável distância, tudo bem? E o que eu quero? Ó, eu criei a variável distância, tudo bem? O que eu quero que a variável distância guarde? Então, olha só como que eu vou fazer. Definir distância. Eu quero definir que a minha variável distância, ela vai guardar as informações que vêm da onde? De uma entrada. Que tipo de entrada que eu quero que ela leia? Eu quero que ela leia o sensor de distância ultrassônico. Então, olha aqui, eu vou pegar a entrada, ler sensor de distância ultrassônico. No pino acionador, então, não falei que o pino trig aqui, ele manda sinal para ele enviar e voltar para medir a distância? Então, ó, esse pino acionador é onde eu emito o meu sinal. Ele está ligado no pino, ó, o trig ele está ligado no pino 12 do Arduino. Beleza? E o meu outro pino, que é o eco, está ligado na porta 11, ó. Então, o acionador está na porta 12 e o eco está na porta 11. Está configurado já o meu sensor de distância. Ele vai pegar a distância do objeto, ele vai calcular em centímetros, também poderia calcular em polegadas, mas em centímetros é mais interessante para a gente. E esse valor que ele calculou, o que ele vai fazer? Ele vai guardar dentro da nossa variável distância. A todo momento, essa variável distância vai estar mudando os valores. Vai estar recebendo os valores da leitura feita pelo nosso carinha aqui. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu fiz. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou controlar o motor servo, né? Olha o que eu quero que aconteça. Eu quero controlar. A lixeira minha, ela vai abrir se alguma coisa acontecer, né? Então eu coloco o comando C. C é o quê? Eu vou colocar aqui um comando matemático, uma comparação de igualdade, ó. Tá vendo que só vou conseguir colocar aqui alguma coisa que encaixe aqui. Então esse segundo aqui ele encaixa. E com esse objeto aqui eu consigo fazer uma comparação. Eu quero o seguinte, ó, se a minha variável distância, tá vendo? Ela for menor, quantos centímetros vocês querem para a abertura da lixeira? Vamos colocar 50 centímetros? Então, ó, se a distância lida aqui pelo meu sensor for menor que 50, então eu quero fazer o quê? O que eu quero fazer? Eu quero que o meu servomotor ele gire.
Então, eu quero controlar o meu servomotor, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Consegui. Então, ó, se a distância for menor que 50 centímetros, eu quero controlar o meu servomotor. Então, ó, aqui na saída, porque eu vou, conforme entra sinal aqui, vai sair um sinal aqui, né? Então, aqui na saída, eu vou achar o bloquinho que controla o servomotor. Então, eu quero girar o servomotor. Quando a gente estudou ângulo, a gente não aprendeu que o círculo completo ele dá uma volta de 360 graus? Se o círculo completo tem 360 graus, meio círculo tem 180 graus e um quarto do círculo vai ter 90 graus. Tá vendo? Ó, esse formato que eu estou fazendo com o mouse aqui. E isso é o que eu quero que a tampa da lixeira abra. Eu não quero que a tampa da lixeira vai de 0 grau, onde ela está paradinha, até 90 graus. Então eu quero que o servomotor ele gire em 90 graus. O servomotor está ligado em qual pino aqui do meu Arduino? Faltou colocar isso, né? O servomotor ele está ligado no pino 4 do meu Arduino. Então, olha o que eu quero que faça. Se a distância for menor que 50 centímetros, eu vou girar o meu servomotor que está no pino 4 em 90 graus. Eu quero que ela fique um tempo aberta, independente se eu tirar ou não o objeto. Se eu não fizer essa programação, eu chego o objeto perto, abre. Eu afasto um pouco, fecha. Mas eu quero que, quando a lixeira abrir, que eu tenha tempo suficiente para jogar o lixo lá. Eu quero que ela fique aberta um pouquinho. Eu quero que ela fique aberta por 1 segundo. Ou por 5 segundos, ou por 10 segundos, o tempo que vocês quiserem, tudo bem? Então, depois que eu pedir para a lixeira abrir, eu quero que ela fique aberta por algum tempo. Depois desse 1 segundo que ela ficou aberta, o que eu quero que aconteça? Quero que a lixeira feche, né? Então eu vou lá de novo controlar o meu servomotor e eu vou pedir para o meu servomotor que está lá na porta 4 que ele volte em 0 graus. Então, ó, aproximei, abriu 90 graus, abriu a tampa. Esperei 1 segundo, agora ele fecha a tampa. Fechou a tampa, ele vai sair aqui do processo e ele vai ficar repetindo isso várias vezes, esperando que essa distância seja novamente menor que 50. Hora que novamente for menor que 50, a tampa vai abrir. Se essa distância aqui ela for sempre maior que 50, nada acontece com a tampa. Então, ó, a maioria das vezes vai estar um valor aqui maior que 50, né? Então, a tampa da lixeira vai permanecer fechada. Somente quando eu aproximar alguma coisa, esse valor aqui vai ficar menor que 50 e a tampa da lixeira vai abrir. 1 segundo é o tempo que eu gostaria que a lixeira ficasse aberta, né? Porém, para teste aqui pra gente, eu vou colocar um valor muito menor que isso. Eu vou colocar 0,1 segundo. Por que esse tempo tão pequeno, 0,1 segundo? Porque quando eu estou simulando esse cara aqui, esse sensor ultrassônico, o tempo aqui ele dá um bug. Ele passa bem devagar o tempo, ele não passa no tempo real. 1 segundo aqui na simulação demora uns 10 segundos para passar. Tudo bem? Então eu vou deixar um tempo pequeno para a gente observar essa pecinha do motor abrindo ou fechando. Tudo bem? Vamos simular agora para ver se está tudo certo. Está simulando. Vamos diminuir um pouco aqui e vamos tentar fazer o teste. Para a gente testar esse cara aqui, ó, a gente vai clicar em cima dele e aqui vai aparecer um radar. Esse radar ele vai simular
um objeto próximo à minha lixeira. Tudo bem? Vamos supor que aqui é a tampa da minha lixeira e o objeto está aqui, certo? Olha a distância, 113 centímetros. Tudo bem? Então, conforme eu mudo a posição aqui, muda a distância. Ó. Estou a 2,5 metros do sensor. Estou a 3,20 metros. Estou a 1,87 a 1,87 m. 1,86 m, 1,26 m. Aqui, pessoal, quando eu ligo o meu Arduino, o motor aqui ele vai se posicionar na posição inicial dele, certo? A posição inicial dele parece que estabilizou. Ó. Aí a posição inicial dele é essa posição aqui, tudo bem? Por que demorou para chegar aqui nessa posição? Desde a hora que eu comecei a simular, ó, não passou um segundo ainda, ó. Tá vendo, ó? O tempo tá passando muito devagar nessa simulação, ó. Tá vendo, ó? Só vai dar um segundo aqui quando aqui chegar no 1000. Aqui, ó, 918 milésimo, 938 milésimo de segundo. Por isso que eu coloquei um valor bem pequenininho aqui, né, de 0,1, ó. Tá muito devagar o tempo. Então, ó, enquanto essa distância aqui for maior que 50 centímetros, nada vai acontecer com o meu motor. Porém, ó, quando eu vou aproximando aqui perto da lixeira, vai chegar uma hora que vai dar os 50 centímetros. Quando eu chegar num valor menor que 50 centímetros, a minha lixeira aqui ela vai começar a fechar. Aí a programação é muito lenta, ó. Dá um delay aqui. Mas vocês percebem que a gente consegue movimentar esse motor conforme a gente aproxima o objeto aqui da lixeira. Tudo bem? Talvez se a gente diminuir esse tempo aqui um pouquinho, ele fica mais sensível um pouco. Mas a gente não vai conseguir ver uma apresentação aqui em tempo real, tá? A gente vai conseguir ver ele se mexer, porém com bastante atraso, por causa que o tempo aqui ele tá passando muito devagar. Ok? Façam aí na casa de vocês então e vocês mandem o vídeo para mim do projeto funcionando do jeito que vocês conseguiram, tudo bem? Aí, ó o motor se movimentando, só que se movimentando muito devagar. Ok, pessoal? Então, por hoje é só.